Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Agora é 18 horas e 2 minutos do dia 23 de abril de 2018. Eu costumo gravar o Na Mira do Trader mais cedo, né? É o programa que a gente faz sempre às segundas-feiras, fazendo um panorama para a semana. Mas eu estava em Maresias, no litoral norte, me desloquei, cheguei, vim direto aqui em gravar o mais breve que eu pude. Ok, pessoal? Então falaremos aí dos mercados internacionais e Bovespa, pedidos do YouTube, e convido a todos para assinar o informe cenário colocando nome e e-mail no link que eu coloco na descrição do vídeo. Para quem acompanha o nosso trabalho, a descrição do vídeo fica aqui, ó, logo abaixo aqui do título, da data e tal. Aqui eu coloco também todos os ativos que foram estudados, né? Clicando aqui no site, ó, você já cai aqui no site da Top Traders, na home. Tá abrindo aqui, você consegue colocar teu nome e e-mail, já se inscreve para receber o cenário, recebe a partir do dia seguinte. Vamos falar primeiramente aqui das criptomoedas, com exceção do Bitcoin Cash, hoje um pregão de baixa volatilidade, o Bitcoin Cash novamente disparou. Vamos aos gráficos. E hoje no Ibovespa, depois a gente vai ver mais uma vez um pregão lateral dentro da congestão. Ok? Então o Bitcoin, pessoal, ele tá se arrastando até o objetivo de curto prazo dele, que é $9.000, né? Hoje ele chegou a tocar $8.958, está praticamente por ali. Ele pode vir a 9.177, que é esse ponto aqui, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas o alvo assim mesmo é a LTB, que nada mais é do que a linha superior deste canal. Veremos, né, se ele consegue romper e mostrar força, de repente abrir caminho rumo a $12.000, por exemplo, 11.700, que seria esse topo, ou se ele sente aqui e volta a corrigir até os 8.000, onde ele encontraria a média de 21. Ok, falando do Ether, Ethereum, aí na tela. Nós temos o Ethereum bastante técnico, né, nesse movimento. Ele respeitou aqui essa região de fundo, né? Ao romper os $400, ele acionou compra, né? Nós temos um fundo arredondado, melhor dizendo, e por simetria ele tinha alvo mínimo em $590. Atingiu, passou. Tinha um outro objetivo a $624, passou e está indo embora. Eu colocaria o meu stop, por exemplo, abaixo de 618 aqui, que é este último, que é a máxima, por exemplo, do dia 20. Seria uma opinião minha, ele tem uma certa distância em relação à média, enquanto acima ele pode sim continuar desenvolvendo um movimento de alta, as médias cruzadas para cima, a compra está claramente ali no comando no curto prazo, né? Na ausência de drivers negativos, o mercado vai se prendendo às tecnologias, aos noticiosos, vai observando os desdobramentos e acaba comprando entendendo que está descontado. Existia um alvo, 90 centavos de dólar para o Ripple, foi a 93, tocou o alvo e está abaixo do alvo. Então ele mostra força, mas assim, se ele perde, por exemplo, a mínima do dia 20 a 81, ele pode descer nas médias. Então tem que tomar cuidado para quem está comprado não devolver. Hoje em dia na Brasiliex, por exemplo, você consegue operar. É Brasiliex, eu sempre confundo o nome dessa corretora porque tem a Poloniex. Os alunos da própria imersão que falaram que tem a Mercado Bitcoin, tem a Foxbit, o pessoal falou muito bem dessa. É Brasiliex mesmo, que se opera uma grande cesta de moedas, Brasiliex mesmo. A gente até passeou pelo site e tal, então é isso, pessoal. Acho que dá para operar o Ether também. Ele foi no alvo, eu teria vendido nos 90 e estaria aguardando os desdobramentos caso eu tivesse posição. O Bitcoin Cash sempre envolvido em situações interessantes, né? Ele é a cripto mais técnica. Lembrem que aqui, em agosto, ele fez um topo a $764. Ele fez um gap de fuga para sair dessa região e decolou. A gente chegou a ter Bitcoin Cash negociando a $4.355. Ele caiu. Nesta correção que ocorreu em fevereiro, ele veio milimetricamente nesse ponto.
Lembra que eu comentava acima do 764 é compra, né? Apesar de já poder arriscar alguma coisa no fundo arredondado, ele passou, as médias cruzaram, ao romper a LTB ele deixa a venda momentaneamente para trás e ele poderia vir, talvez nessa região de 1471 que foi esse topo, mas o que estaria mais fresco na memória, a gente pode sim pensar em alguma coisa ao redor de 1553 aqui, ó. É uma hipótese, né? É uma hipótese, sim. A gente já vai ajustando aqui os pontos de força. Então, vou marcar esse ponto 1554. Arredondando, é uma hipótese. Esse gap de hoje pode ser de fuga, mas também pode ser de exaustão. Então, o que eu faria? Eu colocaria a mínima abaixo da... Eu colocaria o stop abaixo da mínima de hoje, na região de $1.290 ali. Então aqui é um 554, é um alvo possível caso ele continue nesse embalo comprador. Ok? Então é isso aí, criptos estudadas. Pessoal, falando da Bolsa de Xangai, aí na tela, existe uma versão ao risco no ar. Dólar em alta no mundo inteiro. Os títulos da dívida americana, especialmente de 10 anos, uma leve baixa na China, 0,11. Batendo máxima atrás de máxima. Enfim, o dólar daqui no Brasil, desde o fim de 2016, não atingia esse patamar. A Bolsa da China tem 1, 2, 3 fundos nessa região, né, e ela está tentando montar aqui novamente um movimento de repique, mas a tendência é de baixa, mesmo os repiques, a gente percebe que repica e o mercado ele volta a cair. O mercado fechou justamente nesse fundo aqui, ó, marcado no dia 9/2, e aqui que vai estar a briga, mas nada significativo no curto prazo. O índice DAX, que é a bolsa da Alemanha, né, se a gente observar aqui, houve alta na Alemanha, algumas bolsas fechando na máxima, como a bolsa da Espanha, por exemplo, Portugal, Suécia, bolsas secundárias, as principais, mesmo as secundárias, uma leve baixa, né? Então 0,25, por exemplo, no índice DAX na Alemanha. Então é um movimento... existia aqui uma resistência, o mercado não conseguiu passar a máxima aqui do dia 26/2, então movimento que eu acho que busca aqui a média de 21. Existe montou suporte nessa região forte, essa estrutura de suportes aqui que foi resistência anteriormente, aquele princípio da inversão de polaridade, mas deve chegar na média aqui até na mínima do dia 16, mesmo porque as bolsas americanas tiveram baixa, amanhã na Europa deve refletir e deve descer para testar esse patamar. Então falaremos... Vamos dar uma olhada aqui como é que as bolsas americanas fecharam. Hoje teve venda, né? Uma versão ao risco velada no exterior, nada que fosse muita volatilidade. A gente vai ver o petróleo também, mas fecharam em baixa, né? Nasdaq 0,25 de queda, Dow Jones 0,06 e S&P exatamente de lado. E as bolsas aqui no Brasil, paralelamente, ali acompanharam em alguns momentos, teve reflexo das pesquisas eleitorais que mostrou o crescimento de Joaquim Barbosa e do Bolsonaro, talvez uma polarização nesse momento entre os dois, mas não é nada também que seja tão relevante nesse momento. Mas a partir de um momento breve, provavelmente será, principalmente com órgãos de maior credibilidade como fontes de pesquisa, o que não foi o caso. Pessoal, a Bolsa Americana fez o que era previsto, ela fez uma estrela da noite, que é esse padrão desenhado por esses 3 candles aqui, após fechar o gap, né? E ela veio na média de 21. Existe um ponto importante, que é a região compreendida entre esse topo 2675 e esse outro 2672, ela fechou logo abaixo desse daqui, então o negócio está aqui, ó, entre esses dois topos e a média. Ela pode estar fazendo um recuo para formar um pivô de alta e sair rasgando para cima, como ela pode estar fazendo um movimento de correção mais forte se perder esses suportes.
No caso do Dow Jones, pelo que a gente tem visto nos Tracers, ou nos títulos de dívida do governo americano de 10 anos especialmente, vai ser para baixo, mas olha, ultimamente eu não duvido de mais nada. A mesma coisa aqui, pode estar recuando para fazer um pivô, ou pode estar armando uma baixa mais forte. Este ponto aqui, o segundo ficar bem acima, já foi perdido. O suporte fica aí especificamente agora em 2446, fechou 2 pontos acima, então mistério e enigma para amanhã. O índice Nasdaq, pessoal, falando em mistério e enigma, eu encontrei um ex-aluno lá em Maresias, né? E ele disse para mim duas coisas, né? Que ele nunca viu uma congestão tão grande no mercado brasileiro como de agora. Isso eu teria que pesquisar, eu não sei se já ficou tanto tempo assim congestionado de uma forma tão transparente assim, né? Sem movimentos mais extremos e tal, mas das bandas de Bollinger que ele comentou, sim, é o maior estreitamento de todos os tempos. Né, agradeço lá, o pessoal veio me cumprimentar. Depois eu encontrei uma pessoa na estrada, no local que a gente parou para comer, então é sempre bom. O pessoal vem, cumprimenta, e essa parte social é muito interessante. Eu trato os alunos com muito respeito, muito carinho, porque são a minha razão de ser. Eu faço esse trabalho por opção. Então, se não for para ser bem feito, não teria razão dele acontecer, pessoal. Então é algo que me deixa muito feliz. O trabalho não é fácil, mas isso daí fortalece, né, a pílula verde aí que a gente toma para ter forças para seguir. É um trabalho de muita responsabilidade, envolve tecnologia, envolve outras pessoas também, né? Tem que se preparar para fazer, não pode sair aqui falando qualquer coisa, então fico muito feliz. Aqui no índice Nasdaq, um dos topos é 7.120, o outro é 7.112. Fechou 7.128. Para contrariar, né, ele não está nem igual o Dow Jones nem o S&P. Às vezes elas andam alinhadas, às vezes não. Então, mas a briga é aqui, ó. A briga é nesses pontos aqui e também neste fundo. Né? Então tem 1, 2, 3, 4 pontos com a média, só que o índice Nasdaq, apesar dele parecer que está mais forte, ele está abaixo da média. Então é o único que violou e fechou abaixo da média de 21. Então a leitura realmente é embaralhada. Nesse momento não é uma leitura fácil, mas para ações, por exemplo, a gente montou a carteira na imersão, está indo bem. Observando algumas ações individualmente, já foi mole de montar. Várias ações que a gente comprou dispararam. Então quem é da imersão, não digam quais são as ações, porque é sigilo do nosso grupo. Aí é claro, vocês pagaram por isso. Mas podem até confirmar aí, várias das ações que a gente comprou, nós compramos 9, 6 dispararam, 7 dispararam. Na verdade, nós compramos 10, só que o que eu fiz dessa vez, pessoal? Às vezes eu montava um portfólio com 9 ações, alguém chegava, professor, essa ação eu já tenho, essa ação eu não gosto porque eu tenho restrição por esse motivo, essa ação eu tive uma experiência ruim e não quero comprar. Falei, pô, vamos montar um portfólio de 9 ações, a gente deu... Eu compartilhei 10, eu acabei montando meu portfólio com 10. Quem tinha para os 10 montava com os 10. Se tivesse essa objeção, tinha um ativo a mais. Então, mais das 10, 7 dispararam. Mas dispararam mesmo da semana passada para cá. O pessoal que fez é testemunha. Eu tenho mais de 100 testemunhas aí para não me deixar sozinho nessa. Então, pessoal, o crude oil aqui tem tendência de alta, né? Depois que ele tocou aqui nos $62, a gente comentou que deveria disparar mesmo, ele rompeu essa região de resistência e está indo embora, né? Ele corrige, mas aí a tendência vai lá, se sobrepõe. Hoje, por exemplo, se ele ficasse abaixo do 6773 aqui, seria talvez até uma venda rumo às médias, mas deixando sombra superior e subindo assim, aí realmente é para cima o negócio, né? Agora... essa estrela cadente já está anulada? Não. Tem uma estrela cadente, né? Só que o mercado teria realmente que perder a mínima dela e consolidar abaixo. Mas é uma hipótese ainda, apesar de estar enfraquecida com essa baixa de hoje, com essa alta de hoje, mas é uma estrela cadente ainda assim. Falando sobre o EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York, né? Eu vou... inclusive, eu vou apagar agora esse canal que a gente tem aqui. A gente sabe que tem um canal, se vier para a banda de baixo ou de cima a gente trabalha. O que nós imaginamos aconteceu. Esse gap foi fechado, ele desabou.
dos 44 para os 42,50. O gap está fechado, esse candle é de queda, é um spinning top no meio do caminho. Lembrando, pessoal, que você fala, pô, mas a Bolsa Brasileira caiu um pouquinho, como é que o WZ despencou, né? 2, 3 dias seguidos, ele é impactado inversamente proporcional pelo dólar, o dólar sobe, ele cai. Então, eu acreditava no teste dessa LTA essa semana, continuo acreditando, eu acho que vai testar essa LTA e aqui ele define talvez amanhã mesmo, ok? Então a tendência fechou o gap, vem na LTA, se respeitar a LTA pode voltar a subir, porque não fica o gap na memória, mas eu acho que vai testar e ali a gente avalia qual que é a nossa visão. Então, falando de DWZ, WTI, as 3 bolsas americanas, as 4 criptos, DAX e Xangai. Agora vamos para o mercado interno, então. O mercado interno, pessoal, dá uma olhada no que os estrangeiros fizeram semana passada, né? Eles vinham diminuindo o saldo vendido, eles chegaram no dia do... eles chegaram no dia do vencimento, dia 18, com menos 30.012 contratos, depois amanheceram no dia seguinte com 5128, quer dizer, eles aumentaram a posição em 70% aproximadamente. Aí compraram um pouquinho na quinta e na sexta-feira voltaram a vender. Então, estão vendidos no curto prazo. O que o gráfico diz aqui pra gente, né? Ele reflete justamente essa movimentação complexa no movimento de congestão. Hoje mesmo o mercado foi para um lado, foi para o outro, novamente fez uma mínima e uma máxima mais baixas que as últimas 2 sessões, isso é importante. A mínima e a máxima foram mais baixas, ok? Fechou abaixo deste ponto, que é o 85,576, um pouquinho, mas fechou. E o volume está reduzindo, quer dizer, não tem muita gente disposta a comprar nesse patamar. E é um típico pullback da LTB que foi rompida e também das médias que estão justapostas, né? As bandas de Bollinger continuam extremamente estreitas. Esse estreitamento foi o maior de todos os tempos. Agora elas tentam abrir, só que abriu para baixo, voltou, começou a abrir para cima, mas não teve forças. Então uma leitura continua bem complexa. Se a gente observar o BOVA11, não diz também muita coisa, porque houve o acionamento desse triângulo para baixo. Eu acho que a gente pode até descartar, sinceramente, agora. Aí ele foi para cima, também não acionou. Essa região de 80 dólares claramente é um forte suporte. E a região de 83 aqui é uma clara resistência. Então, a mesma coisa, o fato de estar abaixo de 82,70, na verdade fechou cravado, né? Então aí fica mais enrolado ainda e as médias servem como piso. Como tem esse gap, eu acho que vai cair um pouquinho, pelo menos para fechar. Eu não acredito. Se esse gap fosse aqui, por exemplo, ele seria um gap de fuga para sair da congestão. Mas no meio da congestão, para mim, é gap diária e ele vai ser fechado. Na sexta-feira foi um pregão bem maluco, né? Porque o fechamento foi na região de 86.700, mas o ajuste 86.233, quer dizer, fechou quase 500 pontos acima do ajuste, né? Então o mercado subiu, mas o pessoal que estava vendido ganhou na sexta, né? E hoje o fechamento foi 86.390, mas eu acho que a venda ganhou ajuste de novo. Eu acho que o ajuste deve ser uns 50 pontos favorável aí aos vendedores. Então é engraçado, porque o mercado fecha de uma forma contrária, né? Hoje, na verdade, ele fecharia em baixa, na verdade, mas assim, acima do ajuste de novo, isso que eu quero dizer. Então mostra um mercado realmente mais complexo, né? Então, falando aqui do índice futuro, nós temos, ao contrário do Ibovespa, um volume um pouquinho menor do que a média, mas também nada assim que seja empolgante nessa região. É um mastro bandeira? É possível, só que não tem nenhum sinal mais forte que seja. As mínimas e máximas mais baixas também, segurando nas médias aqui penduradas como piso. Existe uma região, sim, de forte resistência perto aqui onde a gente está, né, que foi resistência várias vezes desde meados de março. O mercado, por algumas vezes, tentou romper esse canal de baixa para cima e ele não sustentou.
E o que a gente já pode até tirar esse canal aqui, na minha visão, ele está muito distorcido. E o que é interessante comentar aqui, né? Essa alta do final do pregão, conforme subiu, o volume reduziu. Então torna realmente a leitura complexa. O que a gente poderia aqui é pensar num padrão de alargamento. Né? O padrão de alargamento é um padrão que não é um dos meus padrões, nossa, prediletos, assim. Mas é um padrão que às vezes dá pra gente operar, tirar alguma conclusão, mas aí teria só um ponto aqui em cima, né? Então não sei sinceramente até que... Né? Será que isso daqui faria mais sentido? Então não sei. Pode ser utilizado como base aí de repente, né? Um padrão de alargamento. Talvez ajude em alguma coisa aí para as leituras. Ok? Como destaque do pregão, pessoal, uma ação que está aqui sendo bastante pedida, eu vou fazer B3SA. Fechou aí na máxima, né? E eu vou fazer aqui Lame 4, que também tem sempre sido muito pedido e foram realmente os destaques hoje. A B3, SA3 é a ação da bolsa, né? Fechou na máxima, existe aqui uma briga numa LTA, né? A gente pode marcar também essa estrela cadente, foi um ponto importante que com certeza está fresco na memória dos investidores. Eu gosto de deixar os pontos marcados aqui no gráfico também. Né? Esse ponto foi exatamente 25,80, estava marcado certo, eu acabei não plotando aqui. Tá ali ele marcado e a briga tanto é neste topo quanto na LTA. Então tem que ficar atento para o lado que vai. É uma ação que está em tendência de alta. Se ela se firmar acima de 25,80 da LTA, ela deve sair dessa congestão e subir. Agora, se eu tivesse uma compra, eu colocaria stop aqui, ó, abaixo de 24,90, logo abaixo, porque aí ela claramente viria aqui na região de aproximadamente 23,30 aqui, mas talvez até 21,50 se o mercado apertar. A Lame, pessoal, quem tem ações do varejo está de parabéns. Lame, Magazine Luiza, Via Varejo é alta, né? Quando elas vieram nessas linhas de tendência, elas deram entrada. A Lame hoje, esse é muito provável que esse seja um gap de fuga, né? Que é quando sai de um movimento de congestão acompanhado de volume, né? E ela veio fechar outro gap. Este gap aqui ele era fechado a 19,72. Ela chegou a bater 19,75, um show de ativo, né? Então, para quem está comprado aí, tá de parabéns, né? Então, eu costumo mudar a cor aqui, então. Agora, eu vou te ser bem sincero, se eu tivesse o ativo, eu venderia. Porque a ação saiu simplesmente dos 15 e fechou o gap. Eu não ficaria com a ação, sendo bem sincero. Mas enfim, é bom demais para ser verdade esse rompimento aqui. Mas assim, até onde se prova o contrário, é um gap de fuga, volume, mas eu colocaria o lucro no bolso. Mas é a opinião minha, né? Eu gosto de sair nos alvos e quem acompanha o nosso trabalho sabe que o alvo era aqui. Então por isso que eu quis estudar a ação também. Ok, antes de falar dos ativos fixos, Petro, Vale e Bancos, eu vou fazer os pedidos do YouTube. Lembrando, pessoal, que eu tô gravando mais tarde que eu tava em Maresias, peguei estrada, agora eu tô morando em São Paulo, para quem não sabe. Meu filho tá fazendo faculdade aqui. Então eu vou para lá de vez em quando, aí às vezes tem obra, tem alguma manutenção para fazer, aí eu fui ver um outro negócio, voltei para gravar o programa acompanhando o mercado, mas sempre com muito boa vontade, energia, e muito feliz em ter condições de fazer esse trabalho e ajudar de alguma forma. A preguiça aqui passa longe, pessoal. Aqui, como dizia o Muricy, que eu sempre achei que ia ser técnico do Corinthians, mas não foi. Inclusive, Corinthians 4, ou melhor, Paraná 0, Corinthians 4. Eu fui humilde e falei 1-0.
Aí pego toda vez o Sid Clay no Cartola e o Cleison. Dessa vez eu não peguei, eles mitaram e meu filho ainda deu risada da minha cara aqui. Então, falando de Marfrig, que o pessoal pediu, né? Marfrig é uma ação que ela estava no meu radar, inclusive para imersão, mas ela escapou antes, escapuliu, como diz no interior, né? E aquela história, pessoal, o movimento foi, né? Eu, se tivesse compra, teria zerado nessa loucura aqui da alta. A gente pode até marcar o 7,98 aqui, né? Mas, putz, não dá, né, pra pensar. A não ser, por exemplo, onde que essa ação me interessaria, né? Eu tô com a minha carteira, boa parte dela montada agora, pelo menos com as ações. Pelo menos a gente comprou uma boa parte de alguns papéis, outro papel comprou um pouco, comprou inteiro, enfim. Mas no caso da Marfrig, ela me interessaria, sei lá, se ela voltasse talvez no 7,41 aqui, ou nesse ponto aqui, no 7,47 ou no 7,50, porque ela teria 2, 3, 4, 5, 6 motivos para eu comprar por aqui. É possível, mas nesse nível eu não começo a falar, professor, mas eu estou comprado. Eu colocaria stop abaixo de 7,98. Perdeu para mim, como ela já testou, se ela trabalhar abaixo de novo e fechar, nesse caso seria fechamento, eu cairia fora do ativo. Quando eu tenho, por exemplo, uma ação que dispara, esses gaps, o ativo vai no alvo, nem me importa se ele continua subindo depois. Eu saio e boto o dinheiro no bolso, pessoal, e vida que segue. Melhor coisa é você ter um plano e seguir o plano. No caso de Gol, ela tem individualmente aqui um padrão de candles em dupla, né, esse padrão, e tem o esboço de um ombro, cabeça a ombro. Hoje subiu, é aquela história que eu falo, só aciona abaixo dos 20. Então eu só sairia da ação se eu tivesse compra abaixo dos 20, que é essa região de fundo e esse topo anterior. Então, um estudo simples, só tem que ficar atento para agir. Aquela história dos felinos, você tem que agir no momento correto e não pode ficar vacilando, né? Cielo aí na tela, pessoal. Cielo, ela está numa região de suporte, né? Mínimas aqui de 2016. Ela fez fundo nessa região várias vezes, teria que dar um sinal. Por enquanto, ela tem a venda ainda no controle, mas está bem descontada por outro lado. Aí falar de Show 3. Esse ativo eu já olhei, nunca comprei. Que nem Agro 3, eu só namoro, é tipo aquele namoro de longe, você olha, contempla e não chega junto, né? Então, é o meu caso com Show 3 e com Agro 3. Observando o gráfico, que é o que é mais relevante aqui, daria para traçar esse ponto aqui 965. Eu conheço a empresa, tenho um grande amigo que trabalha na empresa, mas assim, aparentemente é um bom papel, apesar de ter uma liquidez um pouco abaixo do que a gente gosta, mas é interessante. Inclusive, na imersão de dezembro, nós falamos da ação que ela estava fazendo um fundo duplo e vários alunos compraram. A compra era aqui por volta de 7 para entregar a 965. Muita gente comprou. Aí o que ela fez? Ela fez esse topo aqui e veio bem perto do 965 para testar como suporte, né? Então, um ativo que está comprado. Só abaixo aqui do 977, 965 ela desarma alta, mas tá em tendência de alta aí, tá com a compra no comando no momento. Eu estoparia se ela perder a média de 21. Só deixando bem claro como é que seria a minha estratégia especificamente, porque tem um esboço de um ombro, cabeça a ombro aqui, alguma coisa assim, então tem que ficar atento. E por fim, BBRK3, a ação está sendo pressionada porque negocia abaixo de R$1, não pode, teoricamente, aquela história. Pessoal, o meu negócio é JHSF, né? Eu sempre falei para você, ó, quem entre BBRK3, as irmãs, né? Elbor, né? Que tá 155, tá numa condição melhor, por exemplo, que a BBRK3, Tecnisa, né? Que está formando um ombro, cabeça, ombro invertido, é uma opção melhor do que a BBRK e do que a Elbor. De repente, PDG,
né? Interessante, ó. Então, PDG está relativamente interessante. A Elbor, a BBRK, Tecnisa está interessante. Na verdade, todas elas estão com os gráficos. Qual que é a minha preferência? JHSF, né? JHSF, né? Minha preferência, tá? Com uma configuração de fundo duplo, é o ativo que eu tenho, enfim. Eu tenho uma quantidade importante, meu médio está 1,99, vida que segue. Né, vamos ver. Ela tá na minha carteira desde a penúltima carteira e não deu certo. O ativo chegou a trabalhar no lucro, mas eu estava concentrado em outros papéis. A gente montou uma carteira com 8 ações, acertou 7, ela deu lucro, a gente não saiu. Ela está, na verdade, desde a minha antepenúltima carteira. Montamos uma carteira com 10 ações, 9 deram lucro, ela ficou. Da última vez a gente montou uma carteira, acho que com 8, 7 deram lucros, ela não foi. E agora a gente está montando uma com 10, ela está no meio, talvez essa vez ela vá ou não. E das 10 já tem 7 com baita de um lucro, a gente montou semana passada. Né? Então vamos lá na... Pessoal, Petrobras. Duas coisas chamam a atenção. Primeiro, o volume baixo de hoje, depois de 3 dias com volume muito firme. A impressão que dá é que hoje o pessoal não estava disposto a comprar nesse patamar. Aquela velha história, enquanto acima de 21,85, 21,90, 21,94, 21,90 é compra, né? Ela fechou acima do 22,20, que é essa resistência. Então, o que a gente pode fazer agora? Para quem está comprado, colocar o stop aqui, ó. Eu sempre trabalho com Petro em fechamento, né? Então você vai ali, ó, se algum dia ela fechar abaixo do 22,20, você vai lá, coloca a grana no bolso e vida que segue. Parabéns para quem fica, parte para outro ativo. Não, estudo simples. Falando de Vale, né? Essa madrugada o petróleo subiu forte na China, né? A Vale não acompanhou. Onde é que está o stop de quem está comprado? 47,15, fechou abaixo. No caso da Vale, eu faria no intraday. Hoje, por exemplo, ela foi no 47,06, eu já teria saído, porque a Vale ela faz movimentos muito amplos quando ela está longe de média, então eu não esperaria. Isso é muito relativo, vai de papel para papel, de momento para momento, e o volume da Vale aqui está muito baixo, então ela está esboçando que ela vai dar uma mergulhada nos 46 ou 45 aqui. Hoje teve a história do Palocci, aí os bancos sentiram um pouco. Banco do Brasil, eu até comentei com vocês que esse repique não me convencia, que eu achava que os 37 seriam testados de novo. Esse patamar foi testado, essa estrutura 36 e 48. Como fechou abaixo dos 37, eu já começo a crer que o 36 e 30 será testado provavelmente amanhã. Aí se vai ser perdido ou não é outra história. Se for perdido faz pivô de baixa, se respeitar faz fundo duplo. Para terminar, Itubi e Bradesco. Itubi fechou de lado, pessoal. Essa região é encantada. A região de R$50 com 10 centavos. Segurou o mercado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dá para perder até as contas aqui de quantas vezes no curto prazo. E o mercado está enrolado aqui, embolado. O gráfico não quer dizer nada. Tem um alargamento aqui e esse gráfico não tem sinal. Não tem muita gente disposta a comprar por aqui, mas o mercado vai ficar à mercê de algum driver mais relevante. Então, esse setor bancário, principalmente Banco do Brasil não, mas Bradesco e Itaú estão longe do meu radar porque estão enrolados. Eu observo no intraday por causa do índice, mas para operá-los especificamente, nesse momento eu não tenho interesse. Putz, tem um ponto perdido aqui, eu vou apagar, não sei nem porque que estava ali. Uma reta. Existe uma inclinação de baixa no caso do Banco Bradesco, né? Ele repicou até a média e eu continuo achando que ele volta aqui na região de 33,26 ou até mesmo no 33,9. Essa é a minha leitura, uma inclinação levemente baixista. É como se soltasse uma tartaruga ali no tobogã, só que você segurasse ela por um elástico. Ela vai descer, mas ela vai, volta, uma hora ela cai na água. É mais ou menos por aí. É irritante, mas é o que tem para hoje, pessoal. Tem muito ativo interessante. É só peneirar, ok? Os mais óbvios não estão, mas tem uma porção de ações que estão em pontos excepcionais, tanto para trabalhar comprado
como para trabalhar vendido, ok? Quem quiser assinar Informe Cenário, nome e e-mail no site serão muito bem-vindos. A galera que quiser entrar na área de comentários, deixar seu comentário, pergunta de ativo, pedido de estudo, serão feitos, né? E se puder deixar o like e compartilhar o vídeo, chega no maior número de pessoas e aí o nosso trabalho consegue atingir mais gente. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Saúde e paz a todos, que tenhamos uma ótima semana. Valeu e seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigado.